E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. 1 Samuel 16, verso 12. Samuel, queridos, foi enviado a Belém para descobrir o objeto da eleição de Deus. Isso teria sido uma tarefa muito difícil se o Deus que o enviou não o acompanhasse e falasse com voz segura de inspiração dentro dele, assim que o objeto escolhido estivesse diante dele. Irmãos e irmãs, não é a sua tarefa, nem a minha, adivinhar quem são os eleitos de Deus, a parte das marcas e evidências. O que foi feito nos conselhos da eternidade, antes que o mundo fosse feito, está escondido na mente de Deus, e não devemos de maneira nenhuma, curiosamente, nos intrometer onde a porta é fechada pela mão da sabedoria. Contudo, na pregação da palavra é feita uma descoberta da eleição secreta de Deus. Nós pregamos o evangelho a toda criatura debaixo do céu. Nós entregamos ameaças e promessas de Deus a todo pecador e clamamos: olhai para Jesus e sejais salvo, vós, todos os confins da terra. Esse evangelho é, por si só, através de Deus, o Espírito Santo, apto para discernir os escolhidos de Deus, quando sentem o seu poder vivificante e são espiritualmente ressuscitados dentre os mortos, através do chamado eficaz do Espírito. O Evangelho é um ventilador que, ao mesmo tempo em que afasta a palha, deixa o trigo no chão. O Evangelho é como o fogo do ourives e como o sabão do lavadeiro, removendo tudo que é estranho e sem valor, mas revelando as coisas preciosas e puras. Nós, os ministros, não temos outra maneira pela qual discernir os santos de Deus e para separar o precioso do vil, senão por fielmente pregar a verdade de Deus como ela está em Jesus, e então observar os seus efeitos. Quanto a nós, podemos descobrir a nossa própria vocação e eleição e fazê-las firme. Paulo disse dos Tessalonicenses que ele reconhecia a sua eleição de Deus, e podemos descobrir a eleição de outros homens com um alto grau de probabilidade pela sua conduta e conversa, e ser certificado de nossa própria eleição infalivelmente pelo testemunho do Espírito em que nascemos de Deus. Se o nosso coração é renovado pelo Espírito, se somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, se somos reconciliados com Deus e redimidos das obras mortas, podemos saber que nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Esta manhã, eu estou prestes a falar sobre a maneira em que podemos descobrir os escolhidos, fazendo do caso de Davi, em algum grau, a nossa estrela guia. Em nosso primeiro ponto, eu teria que destacar logo de início a surpresa de todos, quando descobriram que Davi, o menor na casa do seu pai, foi objeto da escolha do Senhor como rei de Israel. Observe-se que os irmãos não tinham ideia de que Davi seria selecionado. Tal pensamento nunca tinha entrado em suas mentes. Se a questão houvesse sido perguntada a eles: quem entre vós pode chegar a ser rei de Israel? Eles teriam escolhido qualquer um dos outros 7, mas eles certamente teriam passado pelo seu irmão Davi. Ele parece ter sido completamente desprezado por seus irmãos. Eliabe se dirige a ele em tom de desprezo quando ele vem para o vale de Elá. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. 1 Samuel 17, 28. Este modo de expressão foi, sem dúvida, como ele geralmente empregava para o jovem. Suponho que Davi experimentava esse tipo de exclusão. Os esportes e atividades dos 7 irmãos eram muitas vezes tais que ele não poderia se envolver neles. Ele não era um companheiro para eles. Se a qualquer momento perpetrasse qualquer ato injusto ou perverso, como provavelmente um bando de 7 jovens no apogeu da juventude é susceptível de fazer, eles eram ousados em cursos de alegria pecaminosa. Davi seguiria o exemplo de José e agiria como um reprovador no meio deles, e consequentemente ele caiu sob o seu desprezo. Davi estava com seu rebanho no lado da montanha, quando eles estavam se alegrando com sua bebida. Seu livro e sua harpa eram o seu consolo. A contemplação era o seu grande prazer, e seu Deus
sua melhor companhia, enquanto seus irmãos não encontraram prazer nas coisas divinas. Ele, como nosso Senhor, podia dizer: porque por amor de ti tenho suportado afrontas, a confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos da minha mãe. Salmo 69, 7 e 8. Como José, ele era o sonhador da família na estima dos outros. Eles pensavam dele como sendo lunático, quando ele considerava os céus, e chamaram-no louco, quando ele meditava dia e noite na lei de Deus. Agora, queridos amigos a quem me dirijo, vocês podem ser um daqueles a quem Deus tem olhado com olhos de amor desde antes da fundação do mundo, e ainda assim, na família que pertencem, podem ser negligenciados e esquecidos. Seus próprios irmãos formaram uma opinião muito baixa das suas habilidades e eles têm um perfeito desprezo pela singularidade do seu caráter. Você é como um pássaro salpicado entre sua própria parentela. Você não pode desfrutar do que eles gostam. Seus amores e seus desejos correm em um canal diferente do deles. Não permita que o seu desprezo quebre o seu coração. Lembre-se de que Davi esteve uma vez na sua posição e ainda havia um outro nos dias anteriores sobre a coroa da cabeça, de quem a bênção das colinas eternas descende, embora ele foi separado de seus irmãos. E assim pode um enriquecedor sorriso do céu, no entanto, descansar sobre você, porque o Senhor não vê como um homem. Os mais rejeitados entre os homens são muitas vezes os amados do Senhor. É mais doloroso perceber que o pai de Davi não deveria ter ideia da excelência de Davi. Um pai tem, naturalmente, maior amor ao seu filho do que um irmão por seu irmão. E, frequentemente, o filho mais novo é o queridinho. Mas Davi não parece ter sido alguém querido do seu pai. Jessé o chama o menor, e se eu compreendo a palavra que ele usa no original, há algo mais implícito do que ele ser o mais jovem. Ele era o menor na estimativa do mau julgamento do seu pai. É estranho que ele tivesse sido deixado de fora quando os outros foram convocados para o banquete. E eu não posso absolver Jessé da culpa por ter se omitido de chamar seu filho, quando esse banquete era um serviço religioso especial. Em um sacrifício, todos devem estar presentes. Quando o profeta vem, ninguém deve ser afastado. E ainda nem se considerou que valia a pena chamar Davi, embora alguém poderia ter pensado em um servo que pudesse apacentar as ovelhas, e assim toda a família poderia ter sido santificada na ocasião. No entanto, nenhum filho foi deixado no campo senão Davi. Todos os outros estavam reunidos. Às vezes acontece, mas é tão justamente, que alguém na família é negligenciado, até mesmo por seu pai, em sua esperança e oração. O pai parece pensar: Deus pode se agradar em converter William. Ele poderá chamar Mary. Eu confio em sua providência que veremos John crescer para ser uma honra para nós. Mas quanto a Richard ou Sarah, eu não sei o que virá sobre eles. Como muitas vezes os pais têm de confessar que têm julgado mal e que o único sobre o qual eles criaram a marca negra foi, afinal, a alegria e o consolo de suas vidas. Eles deu mais satisfação do que todos os outros juntos. Você aqui nesta manhã é um tal desses, meu jovem. Você é dolorosamente consciente de que você tem uma parte estreita nos corações de seus pais. Não te deixes abater, ser afligido ou ficar com o coração partido com isso. Você passará como Davi antes de você, e se ele, o servo favorecido de Deus, o homem segundo o coração de Deus, pode aguentar a sua posição, não seja você orgulhoso demais para recusar permanecer nela, pois mesmo se o seu pai e a sua mãe te abandonarem, se o Senhor te levar para cima, ele será melhor para você do que o melhor dos pais. É claro também que Samuel, o servo de Deus, não tinha a princípio nenhuma ideia da eleição de Davi. Os irmãos avançaram um por um, e Samuel, usando o seu julgamento puramente humano, estava pronto para selecionar qualquer outro em vez de Davi. O ministro de Deus, se ele é verdadeiramente chamado e enviado, tem um desejo em sua alma para trazer para fora o escolhido de Deus do seu estado oculto. Seus olhos são rápidos em discernir os primeiros sinais da graça divina
em uma alma renovada. Mas às vezes o ministro cristão é enganado. Ele consulta com a carne e sangue e seleciona Eliabe, que é uma boa pessoa, cujo semblante nobre evidencia algo acima do nível normal, cuja inteira estrutura é tão admiravelmente elegante que ele é bom de se olhar. Com verdade é que o Senhor não tem prazer no estado físico e atlético do homem. Os dons da aparência pessoal muitas vezes se tornam armadilhas em vez de bênçãos. Enganosa é a beleza e vã a formosura, diz Provérbios 31:30. O Senhor não escolheu Eliabe. Pessoas de posição virão perante o ministro, e se ele vê uma pessoa de alta propriedade alegremente ouvindo o evangelho, ele é muito rápido para pensar: certamente o Senhor o escolheu. Mas quantas vezes, porém, estes são aves de arribação em nossa congregação, que nunca demorarão o tempo suficiente para construir um ninho no santuário. Mera curiosidade os traz, e uma nova curiosidade os leva a outro lugar. Certamente o Senhor não tem frequentemente escolhido estes Abinadabes. Mais uma vez, os outros são tão bem educados que quando a palavra é pregada, eles apreciam o estilo em que ela é entregue, e os comentários que eles fazem a respeito dela são tão sensíveis e tão judiciosos que o pregador é capaz de dizer: certamente o Senhor escolheu estes. E no entanto, como muitas vezes os educados são orgulhosos demais para acreditar nas simplicidades de Cristo, e o intelectual vira-se em seus calcanhares porque o evangelho não é tão refinado o suficiente para o seu gosto. Em outros momentos, temos a certeza que temos agora lançado sobre o homem certo os nossos olhos, pois estamos encantados com a disposição de amabilidade natural do nosso convite. E estamos animados pela sua ternura e sensibilidade de mente para impressões religiosas, e ainda assim ficamos desapontados. Muitas flores encantadoras nunca se tornam frutos, e mudas de esperança não se revelam plantas de plantio da destra do Senhor, e portanto são arrancados. Às vezes também nós ouvimos tal conversa admirável sobre assuntos teológicos que concluímos: agora temos encontrado o escolhido do Senhor. Nós sentamos em companhia e ouvimos os homens jovens usarem expressões devotas e que implicava num conhecimento incomum das Escrituras. Ouvimos as pessoas orarem e admiramos o seu grande dom na oração, pois eles têm se dirigido a assembleias religiosas e falado com um alto grau de fluência. E nosso coração disse: certamente o Senhor escolheu este. E no entanto, os meus irmãos do ministério vão te dizer que frequentemente, fora dos muitos candidatos que passaram diante deles, eles encontraram muitos como sendo corações contritos, entre aspas, e poucos que lhes deram qualquer satisfação real quanto à sua conversão a Deus. Enquanto isso, os mesmos a quem nós negligenciamos, os mais pequeninos na Assembleia, têm sido os Davis, sobre quem a bênção de Deus caiu. Alguns de vocês já ouviram a nossa pregação nestes 10 anos e mais, e vocês têm ficado impressionados novamente, e ainda assim, vocês não são realmente convertidos. Muitas vezes pensei que vocês deviam ser escolhidos de Deus, quando vi suas lágrimas e seu sentimento aparente, mas até agora vocês estão sem qualquer evidência de eleição. Por outro lado, tem caído neste lugar um bêbado e se desviado para esses corredores uma prostituta, e a poderosa graça de Deus os converteu. E eles estão se regozijando agora no perdão completo dos seus pecados, enquanto você ainda está em tal fel de amargura e em laço de iniquidade. Quão verdadeira é essa palavra! Os publicanos e as meretrizes entram no reino dos céus antes de vocês. Quão improvável é a soberania de Deus! Quão improvável é a soberania de Deus! Os seus caminhos são insondáveis. Os mais pobres, os mais iletrados, o mediano e o mais obscuro, os tolos, os bebês, as coisas desprezadas, sim, as coisas que nada são as que ele escolheu para reduzir as que são a nada, para que nenhuma carne se glorie na sua presença. Me parece que havia uma pessoa mais espantada quando Davi foi ungido do que até mesmo seus irmãos, ou seu pai, ou o profeta, e este foi o próprio Davi. Aquilo era um prodígio para muitos, mas principalmente para si mesmo.
Ele tinha comunhão com Deus somente sob as árvores espessas. Ele havia cantado os louvores do Senhor no deserto, onde levara seus rebanhos, e à beira da água que havia afinado a sua harpa, e fez as rochas ecoarem com a música doce da sua grata alma. Mas ele nunca sonhou em ser um rei. Se um profeta houvesse dito a ele: eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. Como está em 2 Samuel 7, 8 e 9, ele teria gritado: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falaste da casa do teu servo para tempos distantes e eternos. É este o procedimento dos homens, ó Senhor Deus? Como está em 2 Samuel 7, 18 e 19. Então, caro amigo, você pode ser um verdadeiro filho de Deus, mas você pode, por enquanto, não ter uma visão clara do chamado alto e nobre para o qual Deus te ordenou. Tua fé tremente e fraca colocou sua mão sobre Jesus e você confiou. Você está perdoado, mas ainda não sabe a grandeza e a dignidade a que a fé exalta cada herdeiro do céu. Agora, deixe-me sussurrar em seu ouvido palavras a respeito de sua grandeza presente e a glória que ainda está para ser revelada em você. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3:2. Você está justificado pela fé, e você tem paz com Deus. E você não sabe que aquele justifica, estes também glorifica? Você certamente será glorificado. Você sabe a razão para isso? É porque você foi eleito segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito e fé na verdade, como diz Pedro. Sim, pobre e temeroso. Os pensamentos de Deus foram exercidos sobre você antes que as estrelas começassem a refletir seus raios através das densas trevas. Jesus escreveu seu nome em seu coração e Ele o gravou nas palmas de suas mãos antes que os céus fossem estendidos para fora. Esforça-te, há um reino para você. As fiéis misericórdias de Davi decretaram você a superar e para se sentar no trono de Jesus, assim como ele venceu e está sentado com o Pai em seu trono. Seja feliz por isso, pois o bom prazer do Pai deu a você o reino. Eu imagino ver todos surpresos e você diz: como pode ser? Eu, escolhido de Deus, meus muitos pecados, minhas grandes enfermidades, minhas dúvidas, minha esterilidade no serviço de Deus, a frieza muitas vezes no meu coração, tudo isso me faz lamentar. Será que ainda assim Ele tem me escolhido para um reino? É isto mesmo, deixe sua fé compreender a verdade e siga o seu caminho regozijando. Lembre-se, caro amigo, que não importa o que sua ocupação possa ser, você pode ter o privilégio do reino de Deus. Davi era apenas um pastor e ainda assim ele foi elevado ao trono. E assim deve ser com cada crente. Você pode ser pouco visto e desconhecido na casa do seu pai, o mínimo, e ainda assim você pode compartilhar uma parte filial no coração divino. Você pode estar entre aqueles que nunca seriam mencionados, exceto como meras unidades de recenseamento em geral, sem partes, sem posição. Você pode pensar sobre si mesmo quase como possuindo menos do que um único talento. Você pode conceber-se como sendo um verme e não um homem. E como Davi, você pode dizer: fiquei como um animal perante ti, como está no Salmo 73, verso 22. E ainda pense nisso, que a eleição maravilhosa, eleição de Deus, pode inclinar-se desde o mais alto trono da glória para levantar o mendigo do montouro e colocá-lo entre os príncipes. Agora, em segundo lugar, vamos voltar nossos pensamentos para o sinal da eleição, a marca secreta que o Senhor põe no devido tempo sobre o escolhido. No devido tempo, cada pessoa escolhida recebe o selo da graça divina. Esse selo é um novo coração e um espírito reto,
Que todos os homens entendam que o novo coração é o selo privado do único Deus, a ampla seta do Rei dos Reis. Os homens olham para a aparência exterior como a marca de favor, mas Deus olha para o coração como o sinal da sua escolha. Não devemos supor que Davi foi escolhido para a salvação por causa da bondade natural do seu coração, pois ele mesmo nos diz que ele nasceu em pecado e foi formado em iniquidade, no Salmo 51. Apesar de estarmos dispostos a conceder que, quando Deus tinha renovado seu coração como resultado de sua graça soberana, a bondade do coração constituiu uma qualificação para o reino, assim como a graça é uma aptidão para a glória, mas a justiça de coração era em si o dom da graça soberana, e foi o efeito e não a causa da eleição primária e externa fixada em Davi. Não temos a intenção de discutir a razão da eleição de Deus. Não sejamos mal interpretados, da qual não sabemos nada. Acreditamos que Deus escolhe sabiamente, mas Ele escolhe a partir de razões não conhecidas pelos homens. Provavelmente razões que não poderiam ser entendidas por nós. Tudo que sabemos é sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Como está em Mateus 11, 26. Ele sempre escolhe e faz todas as coisas segundo o beneplácito da sua própria vontade. Nós agora estamos falando da maneira pela qual Deus sela seus eleitos e distingue seus eleitos, depois que sua graça já operou neles soberanamente. Eles se distinguem por terem um coração que difere do coração de outros homens, que possamos assim descobrir se estamos entre eles ou não. Que tipo de coração teve Davi? Podemos encontrá-lo por seus salmos. Não podemos dizer quando alguns dos salmos foram escritos, mas se alguns deles foram escritos em sua juventude, o Salmo 23 certamente foi um. Esse belo poema pastoral abre uma janela para o coração de Davi. Vamos olhar através dele e vamos logo perceber que ele possuía um coração crente. Como é doce a frase: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Bem-aventurado Davi. Ele resumiu todas as suas necessidades e cuidados. Ele sabia que precisava de perdão para o pecado e graça divina para preservá-lo do mal, sabedoria para guiá-lo nos caminhos perigosos da juventude, força para ajudá-lo nos conflitos que estavam diante dele. Em vez de olhar para si mesmo ou para os inimigos, ele se afasta de todos os bens criados por Deus e pela fé ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqui está uma grande marca da eleição divina. Caro amigo, você descansa em Deus para tudo. O seu coração desistiu de toda a confiança em si mesmo. O que confia no seu próprio coração é um insensato, diz Provérbios 28, 26. O teu coração tem abandonado toda a confiança em seu companheiro, na sabedoria humana. Maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, de Jeremias 17, 5. Você já viu o vazio de suas próprias ações e vontades e existência e desejos, e você tomou o Senhor como Ele se revela nas páginas da Bíblia, Pai, o Filho e o Espírito, para ser seu tudo em todos? Se você fizer isso confiante, você não precisa temer a sua eleição, pois quando Deus olha para o seu coração, Ele vê em sua fé o símbolo e o sinal da sua graça soberana. Foi Ele que fez essa obra em você. Nunca houve uma fé simples em sua pessoa, onde não houvesse sua mão, a mão soberana de Deus trabalhando, e seu coração ordenando a vida eterna naquele coração. Notamos, quando lemos o Salmo, que o coração de Davi era também um coração meditativo. Note as palavras: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele escreve em outro lugar: a minha meditação acerca dele será suave. Salmo 104, 34. Todo o livro de Salmos, que é a vida de Davi escrita em caracteres poéticos, prova que ele foi muito dado à meditação sobre temas celestiais. Sozinho lá nas montanhas, abaixo pelos riachos ondulantes, onde quer que ele esteve para conduzir os seus rebanhos, lá ele levantou um altar ao seu Deus e fez um oratório para si mesmo.
Muito doce comunhão foi desenvolvida entre Davi e seu Deus, da qual nada sabia ou conhecia Eliabe, e na qual Abinadab não podia entrar. Leia o Salmo 119 e você vai ver que ele ganhou para si todas as bênçãos que por inspiração ele cantou no Salmo 1. Ele meditou sobre a lei do seu Deus de dia e de noite. Caro amigo, este é o seu caso. Quando seus pensamentos se libertam, eles voam para longe como uma pomba faz ao seu pombal, imediatamente para Deus. Teus pensamentos voam para Ele. Você pode dizer com Davi que suas palavras são doces para o seu paladar. É o próprio nome de Deus querido para você. Você se deleita nele. Você medita muito sobre a pessoa de Jesus Cristo. Lembre-se que por seus pensamentos que você poderá julgar seu estado. E se o seu coração não meditar sobre os estatutos de Deus, certamente falta a você um dos sinais da eleição divina, pois almas eleitas são levadas no devido tempo a encontrar um deleite nos caminhos e palavras de Deus. Prossigamos com o Salmo, e eu penso que você vai ficar impressionado com o coração humilde que Davi tinha. Por todo o caminho através do Salmo, ele não tem nenhum elogio a si mesmo. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Veja, ele não tem coroa para a sua cabeça, a coroa é toda para o único poderoso, que é o seu pastor. Sua alma estava em sua pena quando escreveu: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória, como está no Salmo 115:1. Davi não era um de vossos pavões ostentosos que não podem estar contentes sem que todos os olhares estejam sobre eles. Ele cantou louvores a Deus como o rouxinol cantará no escuro, quando nenhum ouvido humano está ouvindo e nenhum olho humano admirando. Ele estava contente em florescer invisível, sabendo que a doçura de um coração renovado nunca é desperdiçado no ar do deserto, onde ele adorava. Ele ficou satisfeito com Deus somente como seu ouvinte, e ele não cobiçava a boa opinião do homem. Diante de seu Deus, o quão alto ele se elevou, e ainda o quão baixo ele se curvou. Quão profundamente ele sentiu sua dívida para com aquele que lhe deu tudo, e quão zelosamente ele atribui a sua salvação e a glória e a força a ele, a Deus, que havia sido desde o início ao fim seu ajudador. Ele teria desfrutado do versículo em que Asaf faz alusão à sua humilhação. Também elegeu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas e o tirou do cuidado das que se acharam prenhes para apacentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança, como estão nos Salmos 78, 70 e 71. Ó, que bênção, que glória por um coração livre de todo orgulho. Nós falharíamos completamente em descrever Davi se estivéssemos a omitir outras qualificações. Seu coração era santo. Observe no mesmo salmo: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Davi não tinha prazer na iniquidade. Ele afastou-se dos homens de Belial. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos, diz ele no Salmo 101, versículo 7. Ele amava o povo de Deus. Ele os descreve como os santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer, nos Salmos 16, verso 3. A santidade que convém à casa de Deus era muito agradável para a alma de Davi. Ele amava os mandamentos de Deus por causa da sua santidade. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Salmo 119, 140. Eu admito que ele uma vez caiu em grave pecado, mas isso foi uma exceção a uma regra graciosa de uma vida vivida diante de Deus. Sua regra era a santidade. O melhor dos homens são apenas homens melhores e, portanto, eles podem escorregar, mas quão amargamente Davi lamentou até o dia da sua morte a maldade em que ele caiu. Ele era um homem segundo o coração de Deus e seu caminho foi ordenado de acordo com a santidade. O Salmo 51 que ele escreve sobre o seu arrependimento é o padrão de arrependimento da Bíblia. É o paradigma
do verdadeiro arrependimento, o qual nós devemos estudar profundamente. Observe um coração valente bater em seu peito. Onde você vai encontrar um homem mais corajoso do que Davi? Teu servo, assim como lutou com o leão e com o urso, assim será com este incircunciso filisteu. Está em 1 Samuel 17:36. É isso que Davi diz, enquanto o exército de Israel encolhido voa do combate. Ele corre para o combate, ele entra na batalha com o filisteu ostentoso e traz livramento a Israel. Ouça a voz valorosa do menino, do adolescente. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 17:45. Quão ousado foi Davi na maioria dos casos. Houve momentos em que ele, como os filhos de Efraim, virou as costas no dia da batalha. Tomemos, por exemplo, quando ele se fez de bobo diante de Ax, mas em outros casos a sua alma estava ordenada contra os inimigos do Senhor. E apesar de um acampamento estabelecer-se contra ele, seu coração não temia. Ainda que a guerra se levantasse contra ele, nele ele estava confiante, pois ele usava a couraça da coragem destemida. O salmo correta e bravamente diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deixe-me lembrá-lo que ele tinha um coração muito contente e agradecido. Eu não sei de um retrato melhor de Davi em seus primeiros dias do que aquele que nos dá Bunyan, do pastor que estava cantando no Vale da Humilhação, na sua grande obra, O Peregrino. Aquele que está embaixo não necessita temer nenhuma queda. Ele está por baixo sem orgulho. Aquele que é humilde sempre deverá ter Deus para ser seu guia. Estou contente com o que tenho, quer seja pouco ou muito. É o Senhor o contentamento que eu almejo, porque tu és a minha salvação. Aqui está a versão de Davi do mesmo sentimento. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Salmo 23:5. Ele tinha tudo o que o seu coração poderia desejar. Eu confio, queridos amigos, nós podemos, alguns de nós, humildemente, afirmar que possuímos tal coração como esse. E que minha língua possa ser capaz de dizer sem engano: sim, Senhor, a minha alma está satisfeita com o que tu ordenares. Seja qual for a sua vontade, será a minha vontade. Você deve observar ainda mais a constância do coração de Davi. Ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele não era um dos inconstantes que partiram e voltaram atrás no primeiro lamaçal em que eles caíram. Ele não era Demas, pronto para abandonar a profissão de fé para ganhar este presente mundo mau, mas todos os dias de sua vida ele habitava próximo ao caminho do Senhor e manteve-se como um servo na casa de Deus. Por tais marcas podemos reconhecer a nossa eleição. Queira Deus que aqueles que são tão otimistas em sua eleição sejam condescendentes, às vezes, para experimentarem-se por marcas e evidências bíblicas. Somos informados por certos teólogos que nunca devemos duvidar da nossa segurança, mas é óbvio que precisamos verificar a veracidade da obra de Deus em nossos corações, desejar ver essas marcas. Nunca devemos duvidar de Deus que sustentará os seus eleitos, mas estou inclinado a pensar que nenhum homem que exerce uma santa vigilância sobre si mesmo e um zelo santo foi encontrado aceito no passado, pode ser em todos os tempos, sem dúvida, quanto ao seu próprio interesse em Cristo. Todos nós, em alguns momentos, temos que questionar e olhar para nós mesmos, para ver essas marcas. Estou convencido de que o hino, até um ponto anseio conhecer, muitas vezes isto causa o pensamento ansioso. Muitas vezes essa é a experiência de cada filho de Deus, mais ou menos, e que há épocas em que esse hino é o melhor hino que um homem pode cantar. É muito raro que eu duvide do meu interesse verdadeiro em Cristo Jesus, mas é muito frequente que eu me pergunte:
Será que esta confiança é bem fundamentada? E se eu estivesse com medo de me questionar, se eu estivesse com medo de voltar para a base e esquadrinhar meu próprio coração, o meu eu a fundo, se eu sempre fui cegamente confiante e nunca me examinei se estava na fé, eu acho que seria um presságio de que eu estou com medo do que vou encontrar. Ou seja, estou sendo dado a uma forte ilusão de acreditar em uma mentira. Eu tenho laborado em sua presença para pregar sobre o privilégio de uma fé forte. Eu lhes exortei para lutarem em busca de uma plena certeza de fé, mas nunca deixe que esses lábios digam uma palavra ou uma sílaba contra esse cuidado que faz uma grande distinção entre presunção e segurança. Depender do privilégio pregado sem o preceito examinado produzirá uma plenitude de letargia no povo de Deus. O que precisamos em determinadas épocas do ano não é de uma promessa, mas de uma narrativa, a palavra ardente do autoexame, o sabor do qual podemos não gostar, mas que devemos trabalhar em nossas almas. O bem espiritual de um tipo mais duradouro do que os dos doces confortos teriam para nós somente. Examine-se, pois, queridos amigos, porque isto é de suprema importância para as nossas almas. Eu não lhes pergunto se os vossos corações são perfeitos, eles não são. Eu não lhes pergunto se os vossos corações nunca se desviam, pois eles são propensos a vaguear. Mas eu lhes pergunto, o seu coração está descansando sobre Jesus Cristo? É um coração crente? Será que o seu coração medita sobre as coisas divinas? Será que ele encontra seu melhor consolo lá? O seu coração é um coração humilde? Você está constrangido a atribuir tudo à graça soberana de Deus, do início ao fim na sua salvação? Nada, absolutamente nada, a você mesmo? O seu coração é um coração que ama a santidade? Você deseja a santidade? Você encontra o seu prazer nisso? É o seu coração ousado por Deus? Será que o seu coração atribui louvores a Deus? É um coração agradecido? É um coração que gosta de estar sozinho diante de Deus, como Davi com sua harpa no deserto? É um coração que é totalmente posto em Deus, desejando nunca errar e desonrá-lo? Se for, então você tem as marcas da eleição. Procure por estas e adicione a todos os seus autoexames esta oração: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, como está no Salmo 139, versos 23 e 24. Me deixe te aconselhar a orar a Deus para retirar os seus confortos em partes, se eles são falsos confortos. Eu implorei com meu Deus de joelhos muitas vezes para me deixar saber o pior do meu caso. E se eu estiver enganado, iludido ou enganando, eu oro a Ele para rasgar o curativo dos meus olhos e tirar os bálsamos do meu coração ferido, exceto o bálsamo de Gileade. E nunca me deixe descansar até que eu esteja bem fundamentado e fundado em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus somente, e em nenhum outro lugar senão nele. Certifique-se do seu trabalho neste caso. Se você tiver mais e sis e talvezes, os tenha sobre suas propriedades e seus bens, mas não sobre as suas almas. Que o Espírito Santo os ajude a estar frequentemente usando o cadinho para ver se sua profissão é ouro verdadeiro ou não. O terceiro ponto é muito interessante, é a manifestação, ou a maneira pela qual os eleitos de Deus são eleitos aparentes a nós mesmos e aos outros. Nós não podemos ver o coração de nossos semelhantes e, portanto, o coração nunca pode ser para nós a maneira de distinguir os eleitos de Deus, exceto na medida em que é visto em atos e palavras. Agora, o primeiro sinal de que esta eleição foi dada a conhecer ao próprio Davi e a alguns dos outros que provavelmente não sabiam muito sobre ele, foi por ele ser ungido. Samuel tomou um vaso de azeite e o derramou sobre Davi. Eu não acho que Jessé sabia o significado pleno do mesmo. Tenho certeza de que os 7 irmãos não sabiam, pois se o soubessem, um ou outro teriam dito a Saul. Mestre Trapp diz: 7 só podem guardar um segredo
quando 6 deles não sabem nada sobre isso. Estou inclinado a pensar que, embora o viram ungido pelo óleo, com o óleo, que não podiam pôr-se a pensar que um tal desprezado como Davi estava realmente ungido para o reino. Eles viram o símbolo, mas provavelmente não entenderam a graça interior. Mas Davi sabia que ele estava agora a ser um rei, e embora ele nunca tenha estendido a mão ou levantado um dedo para conseguir o trono para si, embora muitas vezes ele tenha poupado seu inimigo Saul, quando a morte deste poderia tê-lo levado subitamente para a coroa, mas ele sabia que um dia iria reinar sobre Israel. Amados, há um momento em que Deus unge o seu povo, os seus eleitos. Eles acreditam, mas pode decorrer algum tempo entre o crer e a consciência da unção. Mas de repente, quando o Senhor tem iluminado o coração para conhecer e compreender as coisas divinas claramente, o Espírito de Deus vem com um poder selador sobre eles, e daquele dia em diante, eles se regozijam em saber que eles têm a habitação do Espírito e que eles são separados para Deus. Eu oro para que alguns de vocês que têm sido recentemente convertidos possam obter o seu selamento deste dia em diante, ou seja, essa certeza absoluta da vossa eleição. Se vocês o receberam, vocês serão homens e mulheres diferentes do que vocês eram. Já salvos pela graça, então vocês começarão a sentir essa força e poder e vigor, o que torna o homem de fé o mestre do mundo. Se você está ungido, você vai sentir o sangue real dentro das suas veias. Até agora, você não sabe do seu reinado, mas se o Espírito de Deus descer sobre vós em uma medida abundante, vocês vão saber da vossa dignidade, e vocês agirão como reis, reinando sobre os pecados inatos e buscando, tanto quanto está em você, exercer o sacerdócio real que o Mestre tem conferido a você, sabendo ser parte do sacerdócio real e da nação eleita, vivendo como reis e sacerdotes. Esta certeza, que é como se você estivesse vendo o selo do Senhor, isto que é interior, pode ser reconhecido entre os santos. Alguns podem ser capazes de ver em você esta grande marca dos eleitos. Não espere que muitos irão, pois é apenas para si mesmo que ele se torna a testemunha infalível de que você é um dos eleitos de Deus. A questão não são os outros, mas você mesmo, o teu coração, o teu interior. Você pode ver aquelas marcas. Agora, a manifestação, no entanto, continuou de outra maneira. Após a unção, parece que Davi se tornou um homem distinto para o valor de suas ações. Servo de Saul por recomendação, este diz a respeito dele que ele era valente e vigoroso e homem de guerra. 1 Samuel 16, 18. Sua eleição será descoberta por isso. Você vai fazer o que os outros não podem fazer. Uma alma eleita, quando o Espírito de Deus está sobre ela, pode responder a essa pergunta: o que você faz mais do que os outros? Não com orgulho, mas ainda claramente ele pode dizer: há muitas coisas que os outros não podem fazer, que são fáceis para mim, através de Cristo que me fortalece. Vocês serão capazes agora, queridos amigos, de romper as labutas de costume, para lutar com o leão do mundanismo, para expor a paciência sobre o sofrimento, para perdoar o seu pior inimigo em dificuldade, para servir a Deus em atos de fé, num mundo hostil e numa cultura que não o ama. Vocês serão capazes, em sua força, de contentarem-se em ver o seu bom nome jogado na vala, se isso pode exaltar a Cristo. Através do Espírito Santo, você vai fazer e ousar onde outros são lentamente covardes. Você vai correr para a frente do conflito, esperando a vitória, porque Deus está contigo. Ou você vai estar disposto a sofrer, porque o Senhor lhe fortaleceu para suportar todas as coisas por sua causa. Sua eleição será melhor conhecida por seus companheiros, por seus atos de bravura, pelo nome do Senhor. Parece também que Davi era um homem muito prudente. A Bíblia diz que ele era um homem prudente em todos os assuntos. Tal será você quando, como eleito de Deus, o Espírito de sabedoria repousará sobre você. Você não vai estar com pressa, você não tem nada a ganhar, você não vai se alarmar, você não tem nada a perder,
você tem Deus e, portanto, você tem todas as coisas. Você não pode perder o seu Deus e, portanto, você não pode perder nada. E estando sem pressa, você terá tempo para julgar e pesar as coisas. Aquele que crê, não se apresse, diz a palavra de Deus. A vida não será para você uma disputa confusa. Você não vai ser desajeitado, tropeçando num erro e no outro, porque você vai levar suas questões diante de Deus em oração. Você vai consultar as Escrituras e seu coração será guiado pelo Senhor. Você vai, se você vive perto de Deus, saber quando você chegar a um ponto de dificuldade, para onde se virar. Você vai ouvir uma voz que diz: este é o caminho, andai nele, como está em Isaías 30, 21, porque você vai ser guiado pela palavra de Deus. Você vai saber, quando você enfrentar uma dificuldade, que a sabedoria humana é totalmente sem valor, que esperar nela seria como cair de cara no chão e ter que esperar até que o braço forte venha para te livrar. Você será ensinado nas coisas de Deus e ousado para ensinar a outros, e assim, diariamente, sua eleição será dada a conhecer aos seus companheiros. Note também que uma das maneiras pelas quais sua eleição se tornará clara e firme para todo o povo de Deus será esta: se você está ungido rei, como reis e sacerdotes que somos, como Davi era antes de você, você vai entrar em conflito com Saul. Não pode ser possível que o escolhido de Deus viva para sempre em paz com os herdeiros do inferno. Foi ele quem colocou uma inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Cuide para que essa velha inimizade nunca morra. Os 2 primeiros homens nascidos de mulher acabaram por se tornar inimigos exatamente por causa disso. E até que Cristo venha, esta mesma inimizade existirá. Saul pode gostar de você por um pouco de tempo, se você pode tocar bem um instrumento e afastar sua melancolia, mas quando Saul encontrá-lo lá fora e descobrir que você é, entre aspas, o rei ungido, ele vai lançar seu dardo em você. O mundo está muito satisfeito com alguns ministros e com alguns cristãos, porque muitos se assemelham entre si. Mas assim que o mundo descobre, este é um homem separado de nós, de uma natureza diferente, de um país diferente, ele é um estrangeiro, um peregrino, eles não podem deixar de odiar o homem, devem fazê-lo. Você espera a boa palavra do mundo? Então siga o seu caminho e lisonjie e curva-se a ele, e encolha-se e seja seu servo, e você terá sua recompensa no desprezo eterno. Mas você está disposto a assumir sua sorte fora do acampamento, fora do arraial com Jesus, e ser reconhecido como não sendo deste mundo, porque ele te escolheu para fora do mundo? Então espere receber medidas duras, espere ser mal interpretado e mal representado, e serás desprezado, pois sua recompensa será quando ele vier. Mas o coração do eleito descansa, porque essas leves e momentâneas tribulações só aumentam o peso de glória sobre a sua vida. Eu acho que Davi nunca manifestou de forma mais clara ser um eleito de Deus quando ele teve que viver como um fora da lei. Ele nunca pareceu tão grande como quando ele estava entre as veredas das cabras montesas de Engedi. Nunca tão grande como quando ele estava passando pelo deserto, vivendo lá, enquanto Saul estava caçando ele, ou de pé à meia-noite sobre o corpo adormecido do seu inimigo, dizendo: eu não vou tocá-lo, pois ele é o ungido do Senhor. Nós não lemos de muitas falhas e deslizes e erros até então. O fora da lei Davi é certamente manifestado a todo Israel ser o escolhido de Deus, porque o escolhido do homem não poderia suportar com alegria tudo que ele suportou. Os mais felizes e melhores dias, eu creio, para o povo de Deus é quando eles estão mais banidos dos homens, quando eles são colocados para fora da sinagoga e quando aqueles que o matavam pensavam estar fazendo um serviço para Deus. Os dias mais brilhantes para a piedade cristã eram os dias de martírio e perseguição. A Escócia tem muitos santos, mas ela nunca teve tais valorosos santos como aqueles que viveram nos tempos da aliança e da perseguição atroz. A Inglaterra teve muitos bons teólogos que ensinaram a palavra, mas a idade puritana foi a idade de ouro da literatura cristã da Inglaterra. A perseguição forjou esses grandes homens santos de Deus. Dependendo totalmente da vontade soberana de Deus,
você encontrará que em sua própria vida você pode ter muitos dias de céu sobre a terra, mas o lugar de perseguição e rejeição será o local onde Jesus Cristo mais se manifestará a você. Você está decidido em não se conformar com este mundo? Você está disposto a suportar com Cristo o peso da batalha e, como os peixes vivos, nadar contra a corrente? Você está pronto para se destacar como aqueles jovens santos de Deus nos dias de Nabucodonosor e dizer, como os apóstolos nos dias do sumo sacerdote: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, como está em Atos 4:19. Você abandonou o medo do homem. Você já tomou a cruz para usar como seu ornamento e tesouro maior e melhor? Se assim for, você está dando a melhor evidência de ter sido escolhido do mundo, porque você não é do mundo. Lembre-se, para concluir, que depois que todos os conflitos foram findos, Davi foi coroado. Todo Israel e todo Judá enviaram homens para buscar Davi, e eles o fizeram rei. Em meio ao ressoar dos chifres e as homenagens e a música e a alegria do povo, Davi, o eleito, foi reconhecido publicamente. A coroa foi colocada sobre a sua cabeça, o manto imperial enfeitou a sua pessoa, ele assinou os decretos e a sua palavra era a lei desde Dan até Berseba. O dia vem quando essa realidade deverá ser verdadeira em relação ao comum e ao mais desprezado dos escolhidos de Deus. Em verdade, disse o apóstolo, ainda não vemos, não podemos vê-lo, só a fé pode discernir, mas logo ele aparecerá. Ele vem, a aparição se aproxima, nossa cabeça deve usar a coroa quando nós iremos reinar com Cristo. Mesmo essa terra que nos tem desprezado há de saber que nós somos como reis quando reinarmos com Ele. Nós seremos colocados sobre púrpura imperial. A partir do rio até os confins da terra, os santos hão de possuir o reino. E quando Jesus voltar para julgar o povo, haveremos de julgar os anjos, sentados como avaliadores com Ele, dando o nosso veredito e adicionando os nossos améns a todas as suas sentenças. Mesmo no próprio céus, os anjos devem ser espíritos ministradores aos herdeiros da salvação, e reinaremos com Ele para sempre. Ó cristão, você tem ideia da glória que irá cercá-lo? Você teve algum vislumbre da glória do Salvador e dignidade do Salvador? Mas você não esquece às vezes que isso tudo é teu? Lembre-se, nós seremos semelhantes a Ele quando então o vermos. Será maravilhoso quando formos glorificados e sermos a perfeita imagem do nosso Salvador, Rei, Senhor e Deus. Jesus orou: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, eles estejam também. João 17:24. O mesmo lugar para você como para o Salvador. E você deverá contemplar a sua glória, e você será participante da sua glória. Por que então você temeria? Porque você deve estar abatido e desanimado por causa das provações no caminho. Venha, crie coragem. Uma hora com Deus vai compensar toda a vida neste mundo. Um vislumbre dele e o que vai parecer todas as perseguições. Você foi chamado de nomes feios. Mais palavras foram atiradas em você. Mas o que serão elas quando você estiver ouvindo: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Não, o trovão do mundo se foi como um sussurro no meio do rol mais glorioso de aclamações angelicais, e o sibilar de inimizade está todo esquecido em meio ao beijo do amor que o Salvador dá em todos os seus fiéis. Grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Animado pela recompensa, eu oro para que vocês prossigam adiante. Maior riqueza do que todos os tesouros do Egito deverá ter você, que pode renunciar a tudo por amor a Cristo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Queira Deus que possamos ser todos nós aqui hoje encontrados entre o número dos eleitos da graça divina, e nenhum de nós seja lançado para fora. Então dele, Cristo, será o nosso louvor para sempre. Amém, queridos. Amém.